Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do método TAC5 e hoje a aula é sobre as questões biopsicossociais. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, né? E a gente vai dar ênfase no que eu considero os pilares, né, de uma vida saudável. São 4 pilares ali, os principais, né? E todos eles estão inseridos aí nessas questões que envolvem o biopsicossocial. Então a gente vai estar passando aqui, por esses 4 pilares: alimentação, movimento, o controle, né, o manejo do estresse e o sono. Então eu vou estar passando para vocês um pouco, né, sobre as características de cada um desses pilares, porque isso a gente deve verificar durante o nosso processo de anamnese. Então eu já passei um pouco disso para vocês lá no módulo 1 e o objetivo agora é a gente aprofundar um pouquinho a mais sobre cada um desses pilares. E mais uma vez reforçando que não se contentem apenas com essa aula que eu estou transmitindo aqui para vocês. Então, caso tenha dúvida, caso tenha necessidade de aprofundar um pouco mais sobre cada uma dessas áreas, não hesite. Busque outras informações, né? Busque outros conteúdos, mas tenha em mente que esses 4 pilares são fundamentais e a gente sempre vai abordá-los durante o nosso processo aí de tratamento, né? De avaliação e de tratamento, de reavaliação. Então são áreas que eu estudo muito, eu tenho muitos livros relacionados a essas áreas e estudo eles de forma separada, né? Então tá aqui o que são esses 4 pilares, a gente vai abordar alguns pontos principais para vocês saberem realmente da importância e como direcionar aí no processo avaliativo, mas saibam da importância de também buscar mais informações, mais detalhes sobre cada uma dessas áreas. Bom, inicialmente falando aqui sobre alimentação, e como eu costumo dizer, né, eu falo que a alimentação é a gasolina que põe no carro. Então se a gente põe uma gasolina adulterada, o carro vai parar ali na frente, né? E o nosso corpo, por ser altamente adaptativo, talvez a gente não pare de uma forma tão imediata, né? A não ser que a gente coma alguma coisa estragada e o corpo manifeste através de uma diarreia, aí é algo mais imediato, né? Mas normalmente a gente vai pagar o preço de uma alimentação ruim a médio e longo prazo, né? E quando eu falo de alimentação, eu também falo de hidratação, tá? Então alimentação e hidratação. Então, alimentação, pessoal, a gente bate muito na tecla, né, da importância de comer alimentos de verdade, né, alimentos que venham da terra. Então, eu falo de frutas, legumes, verduras, isso é alimentação de verdade. E não os fast food da vida, frituras, doces, refrigerantes, alimentos que tenham muito conservante, muito embutidos, né, enlatados. Então, durante o nosso processo de avaliação, se a gente vai questionar sobre alimentação, é interessante que a gente saiba das preferências alimentares desse indivíduo, porque a gente sabe que a alimentação pode propiciar uma série de questões, dentre elas sintomas que se manifestam na parte musculoesquelética. Então, quando esse indivíduo tem hábitos alimentares ruins, ele modifica toda a flora intestinal, né, provocando a disbiose, o desequilíbrio entre esses micro-organismos do bem e do mal, né, que estão ali no nosso trato gastrointestinal. Então essa disbiose pode provocar uma mudança na permeabilidade intestinal e isso também propiciar o surgimento de processos inflamatórios de uma maneira geral. Então a alimentação pode acarretar uma série de repercussões, como eu disse esse caminho aí para vocês, né? Então a importância de ingerir bons alimentos, já que os alimentos ruins provocam a disbiose, mudança da permeabilidade intestinal, e isso pode propiciar várias questões, dentre elas o surgimento de processos inflamatórios diversos aí, né? Então tem pacientes que, por exemplo, apresentam processo inflamatório de repetição, dores em várias regiões distintas, né? Dores diversas. Isso pode estar associado a várias questões, dentre elas a questão alimentar. E quando a gente fala de alimentação, pessoal, alimentação e hidratação, além do fato de ingerir bons alimentos, é extremamente importante que esse paciente, né, que esse indivíduo, tenha uma boa mastigação. Tá? Isso parece uma coisa simples, né? Uma coisa banal. Para que eu vou perguntar de mastigação? Isso influencia muito. Eu falo que lá no estômago a gente não tem dente não, né? O dente, o nosso processo de digestão já começa na boca, né? Então os dentes têm uma influência muito grande
por triturar esse alimento e favorecer depois lá embaixo a própria função do estômago. Porque a gente fala que o estômago tem uma função química e uma função mecânica. Química porque ele produz as enzimas digestivas que vão ajudar a quebrar ainda mais esse alimento, e mecânica porque ele também tem movimentos que ajudam a triturar. É como se fosse um liquidificador, vamos dizer assim, né? Então, esse alimento ele tem que ser muito bem quebrado, porque para ele sair do estômago e chegar no duodeno, ele passa pela região do piloro e por um esfíncter pequeno. Então, tem que ser realmente uma papa, tem que ser um conteúdo mais líquido para ele conseguir passar por aquela região. Então, se o indivíduo simplesmente coloca o alimento na boca, mastiga rapidamente e engole, com pedaços maiores chegando na região do estômago, a demanda do estômago vai ser muito maior. Então, tem pacientes que apresentam estufamento, arrotos de forma geral, refluxo, porque de repente não está mastigando muito bem. Então, é um detalhe que de repente vale a pena ser questionado para os pacientes e orientados caso ele não faça isso, né? Então, a boa mastigação auxilia em todo esse processo. Então, indivíduos que, por exemplo, têm falhas, né, faltando dente na boca, né, falhas dentárias, talvez a alimentação pode estar sendo influenciada, né, essa mastigação e essa trituração do alimento pode estar sendo influenciada e a gente vai ter que relacionar com sinais e sintomas, tá? Então, até isso pode influenciar em possíveis sintomas ali do paciente. Mas só para vocês terem ali uma base mesmo, tá? Um outro detalhe é que a gente recebe muito na clínica, né, trazendo isso para a clínica, pacientes que durante o almoço, durante o jantar, estão trabalhando, tem gente que almoça na frente do computador, almoça com o celular resolvendo problemas, e isso é extremamente ruim para o nosso processo de absorção dos nutrientes, né? Então vocês podem perceber, isso é fácil de perceber, né? Quando a gente vai almoçar, se você chegou num restaurante, por exemplo, ou chegou na cozinha da sua casa, que seu almoço já está pronto, o que acontece de uma forma sensitiva? A boca começa a salivar. Então é seu sistema já entendendo que você vai almoçar e ele já está preparando todo o seu organismo para aquilo. Então ele produz a saliva que vai te ajudar em várias questões ali do processo digestivo, né? E lá no estômago também as enzimas digestivas já começam a ser trabalhadas para receber esse alimento e iniciar o processo ali de degradação desses nutrientes, de absorção e etc, né? Que vai acontecer no intestino, mas começam a ter reações para receber esse alimento e iniciar todo o processo ali de digestão. Então, o indivíduo que fica na frente do computador, com o celular resolvendo problemas, isso interfere no nosso sistema nervoso autônomo, por exemplo, tá? Isso interfere na produção das enzimas digestivas, isso interfere na própria motilidade das vísceras e, consequentemente, na quebra desses alimentos, desses nutrientes, na absorção desses nutrientes. Então é importante que a alimentação seja feita com calma, que tenha uma boa mastigação, que ele consiga concentrar no que ele esteja fazendo, no caso, alimentando, né, para que todo esse sistema funcione de uma forma mais natural possível. E aí sim, ele colher essa boa absorção de nutrientes, essa boa quebra desses nutrientes e consequentemente, também a sua absorção, tá? Então, uma pincelada aí sobre alimentação. O outro pilar é o movimento. Então, movimento, a gente fala de movimentos no dia a dia, na atividade laboral, mas também a prática de atividade física. Então, o nosso corpo foi feito para movimentar. E a analogia que a gente faz também é do carro, né? Se o carro estiver na garagem, as peças vão enferrujar. E o nosso corpo é exatamente igual. A gente precisa estar inserido em movimento. Então, é importante que esse paciente faça atividade física e o detalhe, qualquer uma que seja, tá? Não vem com essa história de que essa atividade não pode porque é impacto, essa aqui não pode porque é peso. Não, o paciente pode fazer a atividade que ele quiser. Obviamente que, de acordo com a sua condição, talvez a gente vai ter que selecionar melhor os movimentos, selecionar melhor a carga, mas de forma gradativa a gente pode expor esse indivíduo na atividade para que ele vá aumentando o seu nível de condicionamento, o seu nível de força, o seu nível de flexibilidade, mas ele deve estar inserido no movimento, ok? E quando a gente fala de atividade física, ela também é extremamente importante para as vias modulatórias de dor. Tá? Então, quando o paciente apresenta dor, normalmente o que já foi orientado há anos atrás, e alguns profissionais também implantam isso hoje, é que esse paciente tem que estar em repouso.
Ele tem que evitar fazer isso, evitar fazer aquilo. E na verdade isso entra numa catastrofização da dor. Ele começa a cronificar aqueles sintomas e aí sim o processo de reverter fica muito mais difícil. Então hoje tem vários e vários estudos mostrando que o movimento é uma das melhores formas desse paciente conseguir recuperar, é uma das melhores formas que ele tem para conseguir modular as vias de dor e aí sim ele ter um bom prognóstico. E quando a gente fala de movimento, o movimento entra o que a gente mais faz dentro de consultório, que é identificar as regiões teciduais, articulares, mecânicas, neurais, teciduais, viscerais e etc., que tem restrição de movimento e a gente vai buscar restaurar esse movimento com técnicas específicas, com trabalho de mobilidade, com exercícios que a gente solicita ao paciente para fazer em casa, mas o resumo é identificar os pontos que têm restrição de movimento e restaurar esse movimento, tá? Então esse seria o segundo pilar. O primeiro, alimentação e hidratação. O segundo, movimento. Movimento ao longo do dia, movimento de atividade física e movimento que a gente faz na clínica. Identificar restrições teciduais e restaurar esse movimento. O terceiro pilar é o controle, o manejo do estresse. Então a gente coloca estresse como se fosse uma palavra mais generalizada. Mas a gente fala de estresse físico, estresse emocional, ansiedade, a forma como a gente lidar com os problemas, né? E isso no mundo atual é algo extremamente comum para a maior parcela da população, né? A gente até brinca que a gente resolve um problema, aparece mais 8, né? Então assim, a gente está inserido nisso o tempo inteiro, preocupação excessiva, enfim. O grande detalhe é que quando esse pilar ele está mais inserido nesse indivíduo, a gente tem que usar algumas estratégias que auxiliam no controle desse estresse. Estratégias são desde acompanhamento com terapia, né, com psicólogos de forma geral, mas também atividades que funcionem como fuga. O que é isso? É uma atividade que é prazerosa para esse indivíduo, mas que ao mesmo tempo desconecte de tudo que ele faz. Desconecta do trabalho, ele esquece que tem família, ele esquece que tem boleto para pagar, ele desliga de tudo naquele momento. Porque quando ele faz essa atividade que é prazerosa e desliga ele de tudo que ele faz, a gente consegue fazer uma regulação do sistema, especialmente do sistema nervoso autônomo. Lembrando que o nosso sistema nervoso autônomo é que rege todo o funcionamento do nosso corpo, né? Então a gente fala que esse sistema nervoso autônomo ele é dividido em dois basicamente, né? Que é o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema simpático, de uma forma resumida, ele prepara o nosso corpo para situações de luta ou fuga. Então, de uma forma generalizada, seria isso, esse resumo, né? Situações de luta ou fuga. Então, por exemplo, se você tem um cachorro que vai correr atrás de você, você pulou um muro de 2 metros, você não sabe nem como é que você fez aquilo, né? Então, nessa situação, você estava com o sistema simpático mais ativo, é luta ou fuga. Então, o que ele faz com o seu sistema? Ele acelera a frequência cardíaca, ele acelera a frequência respiratória, dilatação de pupila, ereção de pelos. Ele tira, entre aspas, a maior demanda de sangue da região do trato gastrointestinal e manda para o músculo, porque na situação de luta ou fuga, você não precisa de ter demanda maior para digestão. Você precisa de mais demanda para a parte muscular, que é o que vai te fazer agir, né? Seja para lutar ou para fugir. Então o sistema simpático está muito ativo. Então lembra quando eu falei da situação da alimentação, do indivíduo que almoça já na tela do computador, resolvendo trabalho, resolvendo problemas de família, etc. Nesse momento, ele não está focado na alimentação. Ele está focado no que ele tem que resolver do dia a dia. Então é o sistema simpático que está ativo. É sinal de alerta o tempo inteiro. É gasto energético o tempo inteiro. Sendo que naquela situação ele precisa que o sistema parasimpático esteja mais ativo para induzir, né, para auxiliar na produção das enzimas digestivas, para aumentar o aporte vascular do trato gastrointestinal, para ajudar nesse processo digestivo. Então, durante a alimentação, né, correlacionando aqui esse controle de estresse com aquele primeiro tópico que a gente falou, é importante que o paciente esteja concentrado no que ele está fazendo, no caso ali alimentando, para que todas essas reações fisiológicas aconteçam de uma forma plena, tá? Então, voltando aqui para o sistema nervoso autônomo, essa é a situação do simpático. Só que quando a gente sai dessa situação de luta ou fuga, o sistema parasimpático se torna mais ativo. E só um parêntese, isso aqui não é uma balança, tá, pessoal?
o simpático está ativo, o parasimpático estava desligado. Agora não, o parasimpático ativou, o outro desligou. Não, eles estão sempre buscando a homeostase e os dois estão mais ativos, talvez um mais proeminente do que o outro, mas os dois estão funcionando, buscando sempre a homeostase, que essa é a busca do nosso corpo, buscar sempre esse controle. Só que se esse indivíduo está inserido em situações de estresse, lembrando estresse a palavra para generalizar, né? Mas se ele está envolvido nessas situações de estresse por um tempo prolongado, esse sistema simpático pode se tornar mais ativo. Então, esse indivíduo vai sofrer as repercussões desse sistema estar mais ativo por um tempo prolongado. E eles podem ser de diversas formas, tá? Desde essa dificuldade digestória de forma geral, interferência no sono, dificuldade na reparação tecidual, que é extremamente importante para a gente, né? Produção de hormônios, de neurotransmissores, enfim, tem várias questões que influenciam no sistema desse indivíduo. E ele pode chegar para a gente porque ele travou a lombar, porque ele desenvolveu um processo inflamatório no ombro, porque ele desenvolveu uma dor musculoesquelética geral. E aí ele vai falar, não, eu senti isso aqui porque eu fui fazer um movimento com o personal, ele me indicou exercício errado, eu travei a coluna ali. Ah, travou? Será que foi o movimento mesmo? Ou você está inserido nessa situação de estresse a longo prazo? Como é que são os seus hábitos alimentares? Né? Então tudo isso influencia no sistema desse indivíduo. Então a gente precisa enxergar ele de uma forma mais globalizada e aí esse controle, esse manejo do estresse é extremamente importante. Lembrando que a gente pode indicar esse indivíduo a procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, atividades que dê prazer, mas que desliguem ele do dia a dia, porque são formas de regulação ali do sistema nervoso autônomo e ajuda nesse controle, nesse manejo ali do estresse. Tá? Então só uma pincelada aqui para vocês sobre a importância disso e como isso repercute no nosso sistema. E o quarto pilar é o sono. O sono é fundamental, né? Porque o indivíduo que dorme bem, ele consegue restaurar os desgastes físicos e mentais que ele teve ao longo do dia e prepara ele para o dia seguinte. Então o nosso sono ele é dividido basicamente em 4 fases e a gente fica ciclando em cada uma dessas fases durante uma noite de sono. Então a gente vai da fase 1, 2, 3, o sono REM, e volta entre elas. Então a gente fica ciclando entre cada uma dessas fases, e cada uma dessas fases tem uma importância específica. Para mais reparação tecidual, para absorção do conteúdo que você aprendeu ao longo do dia, enfim, cada fase tem uma característica e eu até sugiro que vocês pesquisem um pouco mais para vocês estruturarem o resumo de vocês, só para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Lembrando que eu falei lá no início da aula, eu poderia falar sobre cada um desses tópicos durante horas e horas aqui. Mas o objetivo é que vocês saibam da importância desses 4 pilares, saibam questionar e saber que isso influencia no sistema como um todo, e aí vocês podem aprofundar o estudo de vocês só para vocês terem ainda mais embasamento, mais bagagem sobre cada um desses 4 pilares, tá? Então o sono, fundamental para esse processo de reparação tecidual. E eu falo que o sono é muito fácil da gente ver, né, da gente identificar a repercussão dele. Porque uma noite que a gente fica sem dormir, como que o nosso corpo funciona no dia seguinte? Né? A gente fica mal, a gente fica péssimo, o raciocínio fica lento, enfim, é péssimo. Agora imagina um indivíduo que passa semanas, meses e até anos com uma qualidade de sono ruim. Então assim, o corpo dele vai apresentar algum tipo de repercussão, seja no funcionamento de alguma víscera, seja em dores musculoesqueléticas de forma geral. Então a qualidade do sono, né, a preocupação com a qualidade do sono tem que estar inserida. Então a gente tem que saber dessa importância, inclusive para orientar o paciente a criar alguma estratégia de higiene do sono e etc. Então a gente falou aqui sobre os 4 pilares, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, alimentação, movimento, controle de estresse e essa questão do sono. E ainda no sono, pessoal, durante o nosso processo de anamnese, eu já falei, mas eu vou falar aqui mais uma vez, a gente questiona como que é em relação ao sono, né? Se esse indivíduo tem uma dificuldade em entrar no sono, se ele acorda várias vezes de madrugada, ou se ele acorda com sensação do corpo cansado, porque tudo isso são indícios de que esse sono não está sendo reparador. Tá? A média para o brasileiro é de 6 a 8 horas, então tem indivíduos que precisam de mais, tem indivíduos que conseguem satisfazer com menos, mas de uma forma geral de 6 a 8, desde que ele consiga dormir bem e acordar descansado no outro dia. Né? Mas esses 4 pilares eu costumo explicar isso para os pacientes.
Falo, olha, sua dor está aqui, está sendo manifestada dessa maneira, a gente vai verificar todas essas questões, mas eu gosto de passar para todos os meus pacientes sobre os 4 pilares. Eu falo sobre um pouquinho sobre cada um deles, né? Sobre alimentação de uma forma resumida, movimento de forma resumida, estresse e o sono, para que o paciente saiba que o corpo dele, né, o funcionamento do sistema dele depende das ações que ele tem no dia a dia. Então ele saber que esses 4 pilares precisam estar equilibrados, que é difícil, óbvio, né, por tempo prolongado, mas que eles precisam estar equilibrados, porque isso vai fazer o sistema dele funcionar. Porque quando você lança essa informação para ele, ele começa a perceber. Ele, rapaz, é verdade, eu vou dormir sempre 1h da manhã. Mas eu consigo dormir 11, eu consigo dormir meia-noite. Às vezes esse ajuste já é suficiente para ele. Nossa, o Thiago falou comigo de água. Rapaz, eu tomo 1 litro d'água só e olhe lá. Peraí, deixa eu passar a tomar um pouquinho mais. Às vezes o fato de mudar isso já é suficiente para ele funcionar bem. Atividade física, nossa, eu faço 2 vezes a semana, mas eu acho que dá para fazer 3. Nossa, estresse é mesmo, cara. Eu tô inserido demais no estresse, mas quando eu assisto um filme eu sinto bem. Quando eu toco um violão eu fico bem. Eu acho que eu preciso viajar, ter férias. Então, quando você lança esses 4 pilares, explicando de forma resumida as repercussões que cada um deles podem trazer para o sistema desse indivíduo, pontualmente ele consegue ajustar uma coisinha ou outra. Às vezes não vai estar perfeito, mas pequenos ajustes já fazem diferença absurda. Esse cara começa a melhorar demais. Então, isso auxilia muito no nosso tratamento. Porque tem muitos pacientes que chegam aqui, para não falar todos, que se entregam para a gente. Não, eu vou lá porque o Thiago é muito bom, fulano foi lá, resolveu com 1, 2 atendimentos, eu vou lá que ele vai resolver para mim. Não, pera lá, eu vou resolver as questões mecânicas, as questões teciduais, corrigir todo esse padrão, né? A gente tem toda a nossa abordagem aqui. Mas ele precisa de auxiliar esse corpo a funcionar bem. E esse funcionamento do corpo, essa capacidade de autocura, vai muito baseado nessas questões que envolvem esses 4 pilares. Então são questões que envolvem o biopsicossocial, né? Essa forma holística de ver o funcionamento do nosso corpo, e que eu quis colocar aqui em forma desses 4 pilares, que são extremamente importantes que a gente domine pelo menos um pouco sobre cada um desses pilares, que a gente saiba que alterações nesses 4 pilares podem gerar repercussões no corpo do nosso indivíduo, e que a gente saiba explicar isso para ele, para que ele consiga identificar o seguinte: tem paciente que fala, nossa, eu comecei a sentir dor aqui, cara, mas eu acho que é porque eu tô sedentário. Nossa, a última semana eu fiquei sentado demais e tal. Já chega paciente que fala isso pra mim, porque ele sabe que eu já abordei isso com ele em outras oportunidades. Ou seja, eu vou corrigir o que tiver que corrigir aqui dentro do consultório, mas ele sabe que ele precisa estar inserido em mais movimento. Ou seja, as forças se juntaram. O que a gente faz dentro do consultório e esses ajustes que ele precisa fazer ao longo do dia. Então esse é um cara que, rapidamente ele vai conseguir resolver o problema, porque ele está cuidando dessas questões extras. Então ele está propiciando com que esse corpo funcione bem. Eu já falei com vocês, né? Essa capacidade de autocura é inerente ao nosso corpo. Nosso corpo já tem essa propriedade. Só que esses pilares, eles precisam de alguma forma estar realmente equilibrados para que esse sistema realmente funcione bem. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza essa aula. E eu gosto de falar essa frase, né, referente aqui a esses 4 pilares, que é uma frase, uma pergunta que foi feita ao Dalai Lama, né? O que mais te surpreende na humanidade? Ele respondeu: os homens, né? Porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então isso reflete muito o que a gente vive hoje no dia a dia, né? É muito estresse, é muito trabalho, é muita ganância, é a procura por aquilo hoje, agora, na hora, né? Então o nível de estresse extremamente aumentado, alimentação ruim porque você já quer comer rápido, porque você tem que voltar para trabalhar, preocupações de forma excessiva, você sabe que tem que fazer atividade física, mas não faz porque você tem que trabalhar. Então, calma, esses 4 pilares, a gente precisa de abordar isso com os nossos pacientes, mas isso serve pra gente. É saúde, a gente escuta falar isso o tempo todo, né? Se a gente tem saúde, a gente tem tudo. A gente consegue correr atrás do que a gente quiser. E é verdade, é isso mesmo. Só que a gente sabe disso, a gente transmite essa informação para os nossos pacientes e muitas vezes a gente mesmo não faz isso, né? Então, fica essa informação também para nós.
Porque se a gente está cobrando esses 4 pilares dos nossos pacientes, a gente precisa de fazer o mesmo. Porque a gente é o exemplo para os nossos pacientes. E a gente sabe da repercussão de que manter esses 4 pilares, o quanto isso beneficia a gente em saúde, em cognição, em capacidade de oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Então a gente consegue cobrar e direcionar eles de uma forma muito melhor. Então essa aula é para vocês entenderem e, claro, né, saber questionar e orientar o paciente de vocês, mas isso também fica como dica para vocês adotarem aí para a vida de vocês. Atenção a esses 4 pilares, eles são fundamentais para a gente pensar aí numa vida longa, numa vida próspera, onde vocês consigam realmente alcançar todos os objetivos que vocês tenham, seja objetivos financeiros, objetivos familiares, pessoais e etc, né? Fica a dica para vocês, beleza, pessoal? Mais uma aula entregue. Dê atenção a esses 4 pilares, estudem, aprofundem em cada um deles. Caso vocês queiram dicas de material didático, né, discutir alguma coisa a mais, fiquem à vontade, usem lá o grupo para a gente poder discutir e ter outros direcionamentos, beleza? Até breve!